Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos dar encerramento à nossa série de mensagens de 5 minutos e o tema é esse: depressão no medo. O texto base é João 16, versículo 33, um texto bem conhecido para nós. O Senhor Jesus, ele nos ensina, ele nos explica que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também nos diz para nós termos bom ânimo, permanecermos nele, porque estar nele é a fonte da nossa vitória. A tradução dessa palavra, pressões, é a mesma para aflições. Então Jesus está dizendo que nós teríamos aflições, que nós sofreríamos pressões nesse mundo. E uma das pressões mais evidentes nesse tempo se chama o medo. E hoje eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, está escrito assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que texto maravilhoso para as nossas vidas. O próprio Senhor Jesus, ele chega para os seus discípulos e ele dá uma palavra, ele dá uma ordem: nós vamos atravessar para o outro lado, vamos passar para o outro lado da margem. Ou seja, se o próprio Jesus, aquele que já havia operado grandes sinais, prodígios e maravilhas, e os seus discípulos, eles tinham visto tudo isso com seus próprios olhos, mas com essa convocação de Jesus, nós vamos passar para o outro lado. Olha o que acontece: um grande vendaval, uma tempestade começa a assolar o barco dos discípulos. E Jesus, ele estava numa posição de descanso. Jesus estava numa posição de descanso, porque ele tinha convicção de que ele estaria chegando, de que ele conduziria os seus discípulos para o outro lado da margem. Então, como que o espírito do medo, como que esse medo trabalha? A primeira coisa que esse medo faz acontecer em nossos corações, ele faz com que nós venhamos a nos esquecer das promessas de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, se Jesus te fez uma promessa de que você vai chegar ao outro lado, que você vai conquistar, que você vai cumprir a sua jornada, você pode descansar. Você pode descansar em Deus, porque aquilo que Jesus aprova, ele investe. Se foi ele quem falou que você vai chegar, olha, você vai chegar. Mas o medo, ele trabalha de maneira contrária. Ele levanta situações para quê? Para que essas situações se transformem como lupa, impedindo com que a gente pense ou se lembre em tudo aquilo que Jesus já fez em nossas vidas. Fique com a palavra de Deus, fique com as promessas de Deus. Se Ele te prometeu que você vai chegar, você vai chegar. Eu quero te dar alguns princípios para que você seja uma pessoa vitoriosa nessa terra. Você precisa vencer o medo falando ousadamente como Jesus falou. Jesus se levantou diante da situação e ele disse: aquieta-te. E a Bíblia vai dizer que naquele instante se fez plena bonança. Uma outra coisa que eu quero que você faça: depressão. Ande em ousadia,
abra sua boca e fale de maneira ousada, sabendo que aquele que te chamou vai cumprir, e aquele que te chamou é maior do que todas as situações que estão se levantando ao seu redor. Então, essa é a palavra que eu tenho para a sua vida. Como nós vencemos o medo? Falando de maneira ousada, falando a palavra de Deus. Amém? Espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Ande em ousadia. E eu quero te pedir um favor. Se você tem sido abençoado, faça algum comentário aí no YouTube, nas nossas redes sociais. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva. Você vai ter acesso a todas as nossas mensagens e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Beijo no seu coração, vença o medo, depressão, em nome de Jesus. Beijo no coração, tchau, tchau.